tecnologia da tortura. Pelos que deram depoimentos, a equipe do Dom Paulo Evaristo Aires. 310. Né? Algumas muito raras, outras muito mais comuns. O Assis Lemos, que falava o Valdir aqui, sofre uma tortura chamada de charuto cubano. Que eu não vou entrar em detalhes para não focar vocês. Então, essa extensão dos efeitos da tortura. Né? Valdir, outro dia, fez uma citação importante, muito simples, mas muito profunda ao mesmo tempo. Tortura destrói em 5 minutos o que a humanidade levou séculos para nos constituir como sujeitos, né? Dotados de razão, dotados de emoções, de sensibilidade. É isso que dá a nós a nossa humanidade, aos seres humanos a sua humanidade. A tortura acaba com isso em 5 minutos, com as diversas técnicas, tanto do ponto de vista físico como psicológico, que é devastadora sobre as pessoas, imediatamente, a médio e a longuíssimo prazo. Entrevistando muita gente que estão morrendo, pessoas que estão morrendo. Entrevistamos pessoas que só escutam 30% por um ouvido, porque o outro foi estourado com a técnica do telefone, que eu acho que todos vocês sabem como é que é. As duas palmas da mão do torturador, né, aplicadas com toda a força, ao mesmo tempo sobre os ouvidos do torturado, por exemplo. São pessoas que hoje só escutam 30%. Pessoas que não conseguem dormir uma noite sequer, como o Ron Araújo, que entrevistamos no oitivo, porque ele não tem, revelou que não tinha condições de falar em público, e é um direito que as testemunhas têm, em todo o Brasil, se não quiserem, elas podem ser ouvidas só pela comissão, que não conseguem dormir uma noite sem ter pesadelo com o torturador. Isso, por exemplo, uma dica que eu daria, como eu fiz ontem à noite, eu gosto de fazer isso, meu caro mestre Braulio Tavares, que eu acredito que está aí, A Morte é a Donzela, de Roman Polanski. Um dia procurem assistir esse filme, para vocês entenderem melhor o que é esse efeito prolongado e extenso, a partir do torturado e se estendendo esse estrago, com aquela analogia que eu fiz com a bomba, sobre parentes, amigos, namorados, noivos, a família, enfim, o círculo de amigos, o círculo de companheiros de trabalho, que são atingidos também, são as vítimas indiretas, que eu, pelo menos no meu grupo, tenho dado muita importância, extraindo as reflexões feitas pelas testemunhas, a partir dos depoimentos, estudando esses depoimentos. Isso é uma coisa que os pesquisadores da tortura não deram muita atenção até hoje nesse país. Eu estou seguindo um pouco essa linha. Então, você tem isso, são crônicas de horror. Né? Os meninos já citaram aqui alguma coisa, né? Com a esposa do Marquinho Campos, que está em cima de uma cama até hoje, sem condições de falar, com pessoas que passaram 25, 30 anos sem falar, como a Josélia, uma educadora aqui de Campina Grande, professora aposentada da universidade, e tantos outros, né? Com Chicão. No momento que começa a falar sobre o povo com ele, tantos e tantos outros. Então, o que é que justifica você pegar a criança de 4, 5 anos, pai, essa até eu conheço pessoalmente, cujo filho nasceu na prisão e passou 2 meses como preso, até depois de muita luta, ser entregue aos parentes, a avó dele, uma criança, e com 3 meses de idade, no momento que ela sai da prisão, é colocada na frente de Crimeia, que estava sendo torturada por uma técnica de colocar o preso em cima de 2 latas com aquelas pontas
né, que furam seus pés, e pressionada para que a lata começasse a cortar o pé, e esse bebê, 3 meses de idade, 3 meses de idade, ser colocado na frente de Crimeia, e o agente da repressão dizer: Crimeia, essa é a nossa última chance para você falar e entregar seus companheiros. Ou você fala, ou nós não vamos matar o seu bebê. Está aqui na sua frente. Nós vamos retalhá-lo com navalha e você vai ficar com ele retalhado o resto da vida. Para você aprender a lição que devia ter entregue seus companheiros, as informações que nós precisamos. Vocês desculpem a emoção. É muito difícil. Eu não sei se a coordenação desse grupo foi um presente para mim ou uma cruz muito pesada. Mas é muito difícil. Então, o que é que justifica isso? E ao sair da prisão, na hora que se conseguiu entregar o bebê aos parentes, um agente da repressão, furioso, bateu no Crimeia com tapas e chutes e disse: nós só lamentamos uma coisa, não ter uma algema aqui de tamanho suficiente para colocar no seu bebê de 3 meses de idade. O que é que justifica isso? É por isso que eu digo, e vou encerrando, agora não. Uma coisa que eu já disse em outro momento, de uma atividade nossa. Eu imagino de algo que para mim não tem sentido. Alguém dizer, abre aspas, a um torturado, a um ex-torturado: eu imagino o que você passou. Fecha aspas. Não imagina. Ninguém imagina o que um torturado passou. Ninguém imagina o que um torturado passou. Os limites de brutalidade, de violência física e psicológica a que essas pessoas foram submetidas. Ninguém imagina isto. Por isso que a tortura é um crime contra a humanidade. E nós estamos dando importantes contribuições que, lamentavelmente, grande parte da mídia ainda faz o vídeo libertador para o nosso trabalho, que é um trabalho bonito, ao mesmo tempo penoso, mas decisivo para o futuro que eu espero que seja próximo. Eu não estou muito bem de saúde, mas queria muito estar vivo para ver essas pessoas que fizeram isso, e o que nós estamos falando aqui é uma amostra muito pequena, ir à justiça. Isso não é vingança, isso é justiça. São duas coisas absolutamente diferentes. A luta para uma nova revisão da lei da anistia continua muito forte e muito firme. E, sinceramente, é um dos desejos que eu tenho, de estar vivo para ver essas pessoas perante a justiça. Pessoas que, como o Valdir explicou, entregaram suas propriedades particulares. Em Campina Grande, por exemplo, 2 comerciantes, isso está provado. Um deles, por uma coincidência qualquer, era fornecedor do Exército. Era proprietário de uma empresa de caça e pesca. E colocou sua grande à disposição para torturar centenas de pessoas e também para dar aulas de tortura. Tem uma figura histórica, militante comunista, que já faleceu há anos, o Peba, que a gente conhece aqui como Peba, foi vereador após a ditadura, etc. Peba, por exemplo, ele foi cobaia para aulas de tortura, para ensinar aos aspirantes a torturador como fazer, por exemplo, para usar a máquina de choques, não matar a vítima, colocando um polo de um lado do corpo e outro polo do outro. Porque se colocar os 2 polos da maquininha do mesmo lado, você mata a vítima. E a vítima tem informações que são importantes. E isso que o Exército nega até hoje,
já está aprovado por documentos. Eu lembro só de um aqui. Um documento do Centro de Informações do Exército que diz claramente, apesar de usar alguns eufemismos, que político, se conseguir com seu advogado ser levado perante o juiz, não apresente sinais evidentes de que sofreu alguma violência. Isso é um documento do Exército com recomendações para aqueles que praticavam tortura. Então não vem dizer que não sabia, não vem dizer que isso se passava lá nos porões sem o apoio da alta cúpula das Forças Armadas. Né? E diz também aos torturadores que, olha, em algumas situações, dependendo da importância do preso, vai ser preciso usar métodos e técnicas de interrogatório que são consideradas, digamos assim, fora da lei. Mas é o jeito, porque temos que obter as informações. Isso é o mais importante. A vítima que se dane. Então é isso. Tá certo? Começamos com Amarildo, porque é o retrato da permanência disso aí. As pessoas aprenderam. Tinha uma escola lá no Panamá chamada Escola das Américas, que dava cursos com plano de curso, com carga horária, com certificados ao final. Muitos dos nossos torturadores, né, se diplomaram nessa escola. Ficava lá no Panamá, Escola das Américas. Então a tortura tem essa dimensão. Né? Pessoas que sofreram intensamente no momento, a médio prazo, e sofrem até hoje, carregam esse trauma e muitos vão carregar para o resto das suas vidas. Isso não pode ser esquecido, para que não se repita. É o que nos diz a justiça de transição, como vocês viram no vídeo, foi muito bem colocado. Me desculpe se extrapolei o tempo. Estamos à disposição de todos. Aqui em Campina Grande, o único membro da comissão que mora aqui sou eu, meus outros colegas moram lá em uma pessoa. Qualquer pessoa que queira esclarecimento, queira nos dar alguma informação que considere importante, como algumas pessoas já vêm nos dando, têm dado colaborações importantes para a gente. A organização desse encontro tem meus telefones. Eu, inclusive, divulguei o meu e-mail aqui, mas a organização também tem o meu e-mail. Eu sou meio jurássico, eu não uso esse negócio de Facebook. Então, nós estamos à disposição. E lá em João Pessoa, nossa sede física lá é na Fundação Casa dos José Américo, ali em frente à Praia do Cabo Branco. Né? Temos a secretária lá, e normalmente algum de nós, da Cláudia, por exemplo, frequenta muito, pesquisando a papelada, Paulo também e outros. Nós estamos à disposição, e quem tiver alguma contribuição que nos ajude nesse trabalho de garimpo, o Valdir falou muito bem, é garimpagem, é você ler 50 páginas e encontrar um parágrafo que seja importantíssimo para uma linha de investigação. Quem tiver esse tipo de coisa, ou até contribuições orais, aqui em Campina pode me procurar, que eu atendo e recebo com muito prazer. Então eu agradeço bastante a atenção de vocês. Desculpem a minha veemência, mas é exatamente isso que se trata, para que não se esqueça essas coisas. Né? Daqui a pouco as novas gerações vão estar lendo isso, vai ser uma alegria muito grande para nós no livro de história. Essa parte que não foi contada. Tá certo? Tá certo. Então, muito obrigado. Tá? Meus amigos, após essas palavras justamente veementes, como já estamos no adiantado da hora, eu gostaria de chamar então o nosso. A mesa está desfeita no princípio, não é? Ou você tem algo a acrescentar?
compositor, jornalista, poeta. Sabe que eu tenho uma cerveja geladinha com os amigos aqui. Enfim. Braulio vai nos oferecer uma palestra cujo título, antes da palestra dele, eu gostaria de chamar aqui ao palco, representando o núcleo literário Blackout de Campina Grande, o escritor Bruno Gaudêncio, para prestar uma homenagem ao Braulio. Ele morre de medo dessas coisas, mas caiu na armadilha, dançou. Então, que venha o Bruno. O Bruno vai dizer a nós o que é esse troféu, as razões, o porquê. Era para chamar depois do discurso do Braulio, mas eu errei e chamei antes. Eu estou sempre errado. Só explicando um pouco, eu me chamo Bruno Gaudêncio, faço parte do grupo literário Blackout, aqui em Grande, juntamente com alguns escritores aqui da cidade. E todos os anos nós vendemos algumas homenagens a escritores, a personalidades na área de literatura e outras artes também, que prestaram ou vêm prestando grandes serviços à cultura literária na Paraíba e no Brasil. E em Campina Grande, um grande referencial para todos nós, não só na literatura, mas nas outras artes, já que Braulio é um artista múltiplo, né, dedicado a tantas linguagens, é Braulio Tavares. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos esse troféu, que a gente chama carinhosamente de Troféu Candeeiro, que é uma referência recentemente a Blackout, que é o nosso núcleo. Foi desenvolvido pelo artista Flaumente, que está aqui presente também, artista plástico. Então, sem mais delongas, eu gostaria de publicamente entregar ao queridíssimo Braulio Tavares e para demonstrar toda a nossa gratidão e a nossa admiração diante desse trabalho que ele vem desenvolvendo para a cultura não só campinense, não só paraibana, não só nordestina, mas brasileira. Então é isso, Braulio, espero que você goste. Okay? Gostaria de lembrar a vocês que a camiseta do evento está aí por 25 pratas. Quem comprar está colaborando no evento. Certo? Conosco? Muito boa noite a todos. Eu, geralmente a gente diz que não estava esperando esta homenagem, né? Eles me avisaram, então eu estava esperando porque eu sabia que ia acontecer. Eu sempre vejo Campina Grande como uma cidade que tem a fama da capital do trabalho, fama muito merecida, por essa passagem. E eu gostaria que Campina, além de ser a capital do trabalho, fosse também a capital do espírito, a capital da criação, a capital da arte. E que tentasse prolongar uma tradição de literatura, de arte, de reflexão de um modo geral, que nunca foi, curiosamente, típica do espírito campinense. A gente se orgulha da arte, da literatura, da poesia, do teatro que se faz aqui, mas tudo isso que se faz e que sempre se fez em Campina é fruto de uma minoria que tenta fazer numa cidade quase totalmente voltada para o progresso material um trabalho voltado para um outro tipo de progresso. Vamos chamar de progresso cultural, da maneira mais ampla. E isso tem relação com conversas que eu já tive com o Bruno sobre a história cultural de Campina Grande,
como a cidade do comércio, a cidade do algodão, a cidade do dinheiro, a cidade do enriquecimento, a cidade que era um verdadeiro imã para forasteiros que vinham, se radicavam aqui, ficavam ricos e iam embora. Campina Grande como uma encruzilhada de destinos, uma encruzilhada de finalidades, de pessoas que vinham para aqui para construir esta cidade que merece o nome de cidade grande, mas que ao mesmo tempo sempre vive de uma maneira enviesada, de uma maneira assim, meio negativa, aqueles sujeitos que se dedicavam a atividades que não enriqueciam ninguém, atividades que não redundavam numa riqueza material que pudesse ser exibida, compartilhada visualmente e mutuamente elogiada. Eu sou nascido e criado aqui. Tudo que eu tenho de informação cultural foi estabelecido aqui. Hoje eu estava no caderno de um amigo fazendo uma dedicatória, coloquei que Campina Grande é para mim simplesmente o primeiro livro, a primeira canção, o primeiro filme, o primeiro cordel, o primeiro museu e assim por diante. Estou fora da cidade há mais de 30 anos, moro no Rio de Janeiro, mas nunca perdi contato com Campina Grande. E Campina está sempre numa encruzilhada muito delicada, para dizer o mínimo, entre essa febre tradicional que corre nas suas veias, a febre do enriquecimento. Eu nunca vi uma cidade, até mais do que São Paulo, a qual se aplicasse o verso de Caetano Veloso, a força da grana que ergue e destrói coisas delas. Isso para mim parece muito mais com Campina Grande do que com a Avenida Paulista, que era o que Caetano pensava quando escreveu esse verso. Então, nós fazemos um ponto como esse aqui, que nesse ponto aqui está se falando de tarô e de comissão da verdade. Está se fazendo show de, como é, brega rock, aqui embaixo do viaduto. E está se discutindo astrologia, espiritualidade, religião no terceiro milênio. Estamos falando aqui de movimentos feministas e de xamanismo ao mesmo tempo. Campina Grande nunca foi a sério disso. Isso é uma coisa nova. Esse encontro, do qual eu me orgulho de ter participado desde o início. São 23 anos que nós estamos aqui. Eu não vim todos os anos, mas vim na maioria deles. E pelo menos nos 10 primeiros encontros com a nova consciência, eu estava aqui falando de literatura, que é uma coisa que não dá dinheiro nem a mim, nem a ninguém aqui presente. Se alguém aqui já ganhou dinheiro com literatura, pode levantar o braço, porque eu quero parabenizar. Eu já ganhei, mas ninguém nunca ganhou aqui a vida com literatura. Ninguém nunca sobreviveu com literatura. Então, é uma atividade que nós fazemos por amor, não o famoso amor à arte, como amor à realidade. A literatura é feita para refletir o mundo de hoje, o que nós sabemos sobre o mundo de hoje, o que nós podemos influir no mundo de amanhã. Eu tenho uma visão voltada para. Eu me interesso por científica, eu me interesso por música, por jazz, por cantoria de viola, por tudo, porque eu procuro ver em cada forma artística como uma nuvem que está passando no céu em câmara acelerada. Você vê aquilo se dobrando, se desdobrando, se aglomerando, sujeita à força dos ventos, à força da gravidade, e a gente vê os formatos que essa nuvem está passando. Então, para mim, o cinema, a história do cinema é isso. A história da poesia brasileira é isso, em todos os caminhos que a poesia brasileira percorre. A história do nosso teatro, a história da nossa canção popular, que é uma das coisas mais ricas que nós temos no nosso país. Então eu fico vendo essas nuvens passando e tentando adivinhar o que elas vão ser no futuro. Eu tinha escolhido quando me pediram um tema para essa palestra de hoje, eu coloquei a arte interativa do futuro. É o título que está aí na programação. Porque eu acredito que nós estamos indo para um século, este século XXI, em que vai haver cada vez mais o surgimento de artes coletivas. Nós temos um conceito de arte que é o artista com A maiúsculo, que é o que o pessoal chama
e é o dono daquela obra de arte. Aquilo que é só dele, aquilo só pode render frutos a ele, aquilo só pode gerar benefícios materiais e imateriais para ele, porque ele é o cara que escreveu o livro, ele é o cara que dirigiu o filme, ele é o cara que dirigiu a peça, é o cara que pintou o quadro e assim por diante. Artes criadas por indivíduos, voltadas para a descrição de um mundo visto através dos olhos desse indivíduo. Então, eu digo que é injusto chamar isso de arte burguesa, porque a grande arte popular é assim também. Nós temos os nossos grandes artistas populares e todos são indivíduos. Mas a gente está voltando agora com essa cultura digital, eletrônica, cibernética que está permeando o mundo nas últimas décadas. Nós estamos voltando para uma coisa muito parecida com a cultura oral em que nós vivíamos 100 ou 200 anos atrás. 100 ou 200 anos atrás, as pessoas inventavam histórias, passavam essas histórias adiante e nunca registravam essas histórias em seu nome. O chamado folclore, os chamados contos populares, os chamados cantos populares. Tudo isso era criado. Se você pegar hoje qualquer livro de Silvio Romero, de Câmara Cascudo, de todo esse pessoal que fez o levantamento dessa literatura oral brasileira, você não vê o nome de nenhum autor. Quem é o autor? É o povo. Tinha indivíduos. O povo não cria coletivamente. Não tem 1 milhão de pessoas que se sentam para escrever uma história. É sempre um indivíduo que escreve aquela história. E passa adiante. Essa história é repetida por 10, que vira 10 histórias ligeiramente diferentes. Porque ninguém repete exatamente a história que ouviu. Ou ninguém canta exatamente a mesma cantiga que ouviu. Então, à medida que você vai repetindo as cantigas dos outros, essas cantigas vão perdendo versos e ganhando versos, perdendo rimas e ganhando rimas, as histórias vão perdendo personagens, ganhando personagens, vão mudando de final. Eu aconselho para todo mundo a leitura de um livro maravilhoso chamado Fábulas Italianas, de Ítalo Calvino, grande escritor, falecido há poucos anos. E Calvino fez um trabalho muito parecido com o de Câmara Cascudo, aqui no Brasil, no levantamento desses contos populares, anônimos. Só que ele fez o seguinte, foi um trabalho encomendado por algum ministério da educação lá da Itália, não sei exatamente quem, e ele saiu viajando lá pela Calábria, pela Lombardia, por todas aquelas regiões da Itália, recolhendo essas histórias faladas em diferentes dialetos e colocando isso no livro, e ele diz, mas eu não sou um folclorista, eu não sou um cientista social, eu sou um escritor. Então, por exemplo, na história tal que eu recolhi nas montanhas, não sei de onde, lá perto da região dos Alpes e tudo mais, eu recolhi essa história, mas eu não gostava do final da história, então eu inventei um final novo para ela. Porque eu não sou um folclorista, eu sou um escritor. E apesar de estar fazendo um trabalho de recolha dos textos populares, eu sou popular também. Eu sou um criador de histórias. E eu tenho o direito de interferir. E essas histórias que eu estou recolhendo já foram interferidas por dezenas de outros caras iguais a mim. Dezenas de outros caras que também queriam mexer um pouquinho na história para tornar a história mais interessante. Nós temos uma figura aqui na Paraíba chamada Luzia Tereza. Era uma mulher que morava aqui, acho que em Santa Rita, ou Bahia, perto de João Pessoa, e que o pessoal da Universidade Federal da Paraíba encontrou essa mulher fazendo uns ciclos de contadores de histórias, pessoas que sabiam histórias, contos de fadas, contos de princesas, de dragões, de reinos encantados, e tal, e tal. E a Universidade Federal da Paraíba fazia